Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no ano 13º do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: Que vês tu, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu vê-lo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que vês tu? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está do lado do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor. E virão e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua maldade, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te espante diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda esta terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da benignidade da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Israel era santidade ao Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para que se alongassem de mim, e andassem após a vaidade, e se tornassem vaidade. E não disseram: Onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou pelo deserto, por uma terra de desertos e de covas, por uma terra de sequidão e de sombra de morte, por uma terra que ninguém atravessou, nem habitou homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas entrando vós nela, contaminastes a minha terra e fizestes da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que não aproveita. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e com os filhos de vossos filhos pleitearei. Porque passai às ilhas de Quitim, e vede, e mandai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante.
Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que não aproveita. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai muito desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez dois males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm águas. É Israel servo, ou filho da casa? Por que veio a ser presa? Os leõezinhos bramaram sobre ele, levantaram a sua voz e puseram a sua terra em assolação. As suas cidades foram queimadas, até não haver morador. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Porventura isto não te sucedeu por deixares ao Senhor teu Deus, no tempo em que te guiava pelo caminho? Agora, pois, que tens tu no caminho do Egito, para beberes as águas de Sior? Ou que tens tu no caminho da Assíria, para beberes as águas do rio? A tua maldade te castigará, e as tuas rebeliões te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor Deus dos exércitos. Porque desde a antiguidade quebraste o teu jugo, rompeste os teus laços e disseste: não servirei. Pois sobre todo o outeiro alto e debaixo de toda árvore verde te prostituíste. Contudo eu te plantei como vide excelente, toda semente verdadeira, como, pois, te tornaste para mim em uma vide degenerada, planta estranha. Ainda que te laves com salitre e multipliques o sabão, está a tua iniquidade marcada diante de mim, diz o Senhor Deus. Como dizes, não me contaminei, não andei após os Baalins? Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste, dromedária ligeira, que anda torcendo os seus caminhos, jumenta montês, acostumada ao deserto, que no ardor da sua alma sorve o vento. Quem a desviará do seu desejo? Todos os que a buscam não se fatigarão. No seu mês a acharão. Guarda o teu pé de andar descalço e a tua garganta da sede. Mas tu dizes: não há esperança, porque amo os estranhos, e após eles irei. Como o ladrão se envergonha quando é achado, assim se envergonhará a casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, e os seus sacerdotes, e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira: tu és meu pai, e a uma pedra: tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto. Mas no tempo da sua angústia dirão: levanta-te e livra-nos. Mas onde estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia, porque segundo o número das tuas cidades são os teus deuses, ó Judá. Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei a vossos filhos, correção não aceitaram. A vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. Ó geração, vede a palavra do Senhor. Fui eu um deserto para Israel ou terra de densas trevas? Porque diz o meu povo: somos livres, não tornaremos mais a ti. Pode uma virgem esquecer-se dos seus enfeites, ou uma esposa dos seus atávios? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Como adornas o teu caminho buscando o amor? Até as maldades ensinaste os teus caminhos. Até nas tuas orlas se acha o sangue das almas dos pobres inocentes. Não os achei cavando, mas em todas estas coisas. Contudo tu dizes: porque sou inocente, certamente a sua ira se apartará de mim. Eis que eu pleitearei contigo, porque dizes: não pequei. Por que te empenhas tanto em mudar o teu caminho? Também do Egito te envergonharás, como te envergonhaste da Assíria. Também dali sairás com as mãos sobre a cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem confias, e não prosperarás com eles. Dizem: se um homem repudiar a sua mulher e ela se apartar dele, e se ajuntar a outro homem, tornará ele mais para ela? Não se poluiria totalmente aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos altos e vê.
onde não te prostituíste. Junto aos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim contaminaste a terra com as tuas prostituições e com a tua maldade. Pelo que retiveram-se os chuveiros, e não houve chuva temporã. Mas tu tiveste testa de mulher prostituta, e não quiseste ter vergonha. Não é assim que agora me chamarás. Pai meu, guia da minha mocidade, conservará ele para sempre a sua ira? Guardá-la-á até o fim? Eis que assim falaste, mas fizeste males, e tiveste poder neles. Disse-me ainda o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a rebelde Israel? Como subiu a todo o monte alto, e debaixo de toda a árvore verde, e ali se prostituiu. E depois que fez tudo isto, disse eu: Torna para mim, mas não tornou. E isso viu a sua pérfida irmã Judá. E vi que, por todas as causas por que a rebelde Israel adulterara, a repudiei, e lhe dei carta de divórcio. Contudo, a sua pérfida irmã Judá não temeu, mas foi ela e também se prostituiu. E aconteceu que, pela leviandade da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. E nem com tudo isto voltou para mim de todo o seu coração a sua pérfida irmã Judá, mas falsamente, diz o Senhor. Disse mais o Senhor: A rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a pérfida Judá. Vai e proclama estas palavras para o norte e dize: Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor. Não farei cair a minha ira sobre vós, porque misericordioso sou, diz o Senhor. Não guardarei a ira para sempre. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus. E espalhaste os teus caminhos aos estranhos debaixo de toda a árvore verde, e não ouviste a minha voz, diz o Senhor. Voltai, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou vosso marido, e vos tomarei um de uma cidade e dois de uma família, e vos levarei a Sião. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E acontecerá que, quando vos multiplicardes e crescerdes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá à mente, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se congregarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém, e não andarão mais segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias, a casa de Judá andará com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia: Como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a herança mais formosa dos exércitos das nações. E disse: Pai meu me chamarás, e de mim não te desviarás. Mas, como a mulher que é infiel ao seu companheiro, assim foste infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Uma voz se ouviu nos altos, choro e súplicas dos filhos de Israel, porque perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui. Vimos a ti porque tu és o Senhor nosso Deus. Verdadeiramente, que os outeiros são vaidade, e o tumulto sobre os montes. Verdadeiramente no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Porque a vergonha consumiu o trabalho de nossos pais desde a nossa mocidade. Os seus rebanhos e as suas manadas, os seus filhos e as suas filhas. Jazemos na nossa vergonha, e a nossa confusão nos cobre, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até este dia, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus.